Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Esse é o segundo vídeo na nossa série de vídeos sobre efeitos maternos. Eu quero só relembrar uma coisa aqui com vocês. A gente tem dois tipos de efeito materno, né? A gente tem os efeitos maternos que são genéticos e a gente tem efeitos maternos que são de ambiente permanente. Esse aqui é o banco de dados que a gente usou no último vídeo. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo antes de assistir esse aqui. Tá aqui no card, onde a gente resolveu esse exemplo à mão. Depois vocês voltem para assistir aqui. Esse é o nosso banco de dados. A gente tem aqui bezerro, pai, mãe, o rebanho que esse bezerro tá, a baia que esse bezerro tá dentro do rebanho e o peso ao nascimento, tá aqui em quilos. A gente tem também as nossas variâncias, que são conhecidas, e a gente tem o nosso modelo e as nossas equações de modelos mistos para resolver esse modelo. Eu peço para que vocês copiem ou tirem um print das equações de modelos mistos, porque a gente vai resolvê-la no R. Então eu preciso que vocês acompanhem cada um do conjunto de matrizes que a gente vai multiplicar aqui. Então o que a gente vai fazer agora aqui no R? Assim como a gente montou as matrizes à mão no último vídeo, a gente vai montar as matrizes aqui no R. Só que dado o tamanho das matrizes, a gente não fez as multiplicações à mão. E aí eu vou mostrar essas multiplicações para vocês agora no R. Ou seja, a gente vai resolver então a x' x, a x' z, a x' w e assim sucessivamente para todo o nosso conjunto de equações. Então o que nós vamos fazer aqui é acessar esse site aqui, github.com/emeraldsbook, vir aqui em exemplos em R e nós vamos descer no capítulo 8, que é o nosso capítulo de modelo animal com efeitos maternos. Esses exemplos, eles são do livro do professor Emerald. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar o livro pela Amazon. Então vamos em exemplos em R, capítulo 8, e vamos abrir aqui o script. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é copiar todo esse script e rodar lá no R. Como a gente já tem outros exemplos aqui, envolvendo a resolução de modelos mistos no R, eu não vou rodar linha a linha. Eu vou copiar todo o script, removendo as soluções, né? Vou deixar as soluções por último, vou dar um Ctrl C aqui para copiar, vou abrir o R, e aqui lembrando que vocês podem usar o RStudio, é a mesma coisa, e vou colar todos os comandos aqui de uma vez. Pronto. Agora a gente vai visualizar o que é cada uma das matrizes. Ou seja, como eu falei, nós vamos visualizar cada uma dessas multiplicações dentro das equações de modelos mistos. Vamos começar pela x', aqui chamada de xpx. A nossa x', ela está relacionada com os efeitos fixos, certo? Ela é a matriz x. Os nossos efeitos fixos é o efeito de rebanho e o efeito de baia, certo? Vamos olhar aqui primeiro o nosso banco de dados, chama data. Nós temos aqui o bezerro, os rebanhos, a baia, o peso ao nascimento, e aqui nós temos uma coluna de mãe, tá? Porque a gente vai precisar dessa coluna para calcular o efeito materno nesse caso aqui. Observem que a gente tem dois efeitos fixos. O rebanho, a gente tem 3 níveis, então o rebanho 1, 2 e 3, e baia a gente tem 2 níveis, 1 e 2. Então a nossa matriz X, ela vai estar relacionada a esses 3 níveis de rebanho e a esses 2 níveis de baia. Então vamos visualizar aqui. Pronto. Essa aqui é a nossa x', aquela primeira multiplicação das equações de modelos mistos. Aqui o que ela vai estar mostrando pra gente? O número de animais que vão estar em cada nível de efeito fixo. Então, por exemplo, na baia 1, a gente tem 4 indivíduos. Na baia 2, a gente tem 6 indivíduos. No rebanho 2, nós temos 3 indivíduos. Porque aqui rebanho 2 com rebanho 2, né? A gente cruza as duas informações aqui. A gente tem 3 indivíduos. No rebanho 3, a gente também tem 3 indivíduos. Só que nós temos 2 efeitos fixos aqui. Então, a gente também tem a combinação deles. Por exemplo, na baia 1 do rebanho 2, nós temos um animal. Na baia 2 do rebanho 2, nós temos 2 animais. E assim para os outros. A nossa próxima multiplicação é a x'. A x está relacionada aos efeitos fixos. A z está relacionada aos animais. Então aqui a gente vai ter os animais, né? Aqui os bezerros no caso. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui para vocês visualizarem por completo. Então aqui, né? A x', z, sem dar um enter aqui. Nós vamos ter aqui aonde que cada bezerro tá. Então, por exemplo, o bezerro 5, ele tá na baia 1. O bezerro 6, ele tá na baia 2. E o bezerro 7 também. O bezerro 9, ele tá na baia 1 e no rebanho 2. Lembrando aqui que nós temos rebanho 2 e 3. Nós não temos o rebanho 1, porque
porque foi aplicada uma restrição. Se você não sabe o que é uma restrição, vocês precisam assistir antes desse aqui o vídeo anterior. Eu fiz esse mesmo exemplo à mão e eu explico para vocês o que é essa restrição. Então essa aqui é a nossa x' z. A próxima é a nossa x' w. Acompanhem lá nas equações de modelos mistos para vocês não perderem. A x, efeito fixo, a w está relacionada aos animais que são mães, e a w é a matriz de incidência dos efeitos maternos, certo? Os efeitos genéticos maternos. Aqui, assim como a gente tinha a x' z, que ia relacionar os bezerros aos efeitos fixos, agora a gente tem a x' w relacionando as mães aos efeitos fixos, porque a x é relacionada a efeito fixo, a w é relacionada a mães. Então a gente tem, por exemplo, que a mãe 2, ela tem 2 registros na baia 1, ok? A mãe 6, por exemplo, ela tem um registro na baia 1, ela tem 2 registros na baia 2, ela tem um registro no rebanho 2 e um registro no rebanho 3. E é isso que a x' w vai mostrar pra gente. Reparem que a gente tem colunas com 0. São animais que não são mães. Por exemplo, o animal 8, ele não é mãe de ninguém. Ele aparece com zeros aqui. Por que aqui está completo, né? A gente tem todos os animais aqui, mesmo eles não tendo mãe. Porque o efeito W, o efeito genético materno, ele é um efeito correlacionado. Então, mesmo que o animal não seja mãe, a gente vai ter um efeito para esse animal também. Porque ele tem um relacionamento, né? Ele vai ter um parentesco ali com os outros animais. Então, da mesma forma que na matriz Z, aqui em cima, né? A gente vai ter animal que não tem fenótipo, a gente coloca aqui os zeros, e a gente vai ter um valor genético para esse animal no final, o efeito genético materno é a mesma coisa. Então, por isso que mesmo esse animal não tendo filhos, ele entra aqui nessa matriz, tá? E, consequentemente, ele vai aparecer na multiplicação também. Por outro lado, a x' S, que está relacionado aqui com o ambiente permanente materno, ele vai ter só os animais que têm mães. Então, se vocês olharem lá no banco de dados, a gente vai ter só o animal 2, o animal 5, o animal 6 e o animal 7 na coluna de mães, tá? Por quê? Porque o efeito de ambiente permanente materno ele é um efeito independente, né? A gente não consegue estimar o efeito de ambiente permanente para um animal que não é mãe. Então, aqui nessa S vão entrar apenas os animais que são mães, diferentemente da x' w, né? E aqui, consequentemente, na x' S também vão ter só os animais que são mães. Então, nós fizemos essa primeira linha aqui, né? Nós fizemos a x' x, a x' z, x' w, x' S. Agora, nós vamos visualizar a z' z, depois a z' w, depois a z' S. Então, agora, a z', que é igual ao exemplo anterior que a gente fez no R, né? Ela vai mostrar pra gente qual animal que tem fenótipo. Então, aqui, o animal 1, 2, 3 e 4 não tem fenótipo, então eles recebem zeros, né? E a gente tem um 1zinho aqui em cada animal que tem fenótipo. Por que tá aparecendo um aqui? Porque cada animal tem um fenótipo só, é peso ao nascimento, né? Não tem como medir mais de uma vez. Lá no modelo de repetibilidade, a gente viu que esse número muda, né? Porque o animal tem mais de uma mensuração. Nesse caso aqui, a z' Z tá mostrando pra gente que cada animal tem uma mensuração só, que é o nosso peso ao nascimento. A próxima é a z' W. Então aqui a Z relacionada ao animal, a W relacionada às mães. Aqui vai mostrar pra gente então qual mãe, qual animal, né, é mãe de qual bezerro. Então aqui, por exemplo, a fêmea 2, ela é mãe do bezerro 5, do bezerro 6, do bezerro 10, do bezerro 13, certo? E assim para todos os outros. Mais uma vez, percebam que, por exemplo, o animal 12 não é mãe de ninguém, então ele recebe zeros aqui. Por quê? Porque a gente está avaliando aqui a W, e a W está relacionada a um efeito genético. O efeito genético é correlacionado e a gente consegue estimar para todos os animais. Então, mesmo que esse animal não tenha informação, a gente precisa inserir na matriz. Por outro lado, a Z e S está relacionada com o efeito de ambiente permanente materno, vai ter só os animais que são mães. Agora, então, a W', que a gente vai chamar de WPW, né? A W ela é relacionada com o efeito genético materno. Então, ela vai mostrar aqui pra gente quantas observações tem cada mãe, né? Então, por exemplo, a mãe 2 tem 4 observações, porque ela tem 4 filhos, né? A mãe 5 tem uma observação, porque ela tem um filho só, com mensuração, né? Com peso ao nascimento. A 6 tem 3, a 7 tem 2. E as outras não tem, mais uma vez, a gente precisa preencher por efeito genético. A W e S vai ser a mesma coisa da WPW, só que sem os zeros.
Então, recapitulando, tudo que a gente tiver de efeito genético, por exemplo, o efeito de animal, o efeito materno genético, a gente precisa colocar todos os animais. E como a gente tem as correlações, que é a matriz de parentesco, né, a matriz de relacionamento, a gente consegue fazer a predição para todos os animais. Então, a gente insere todos os animais. Por sua vez, o ambiente permanente do animal, o ambiente permanente materno, a gente só tem que colocar aqueles animais que têm informação. Porque uma vez que esse efeito é independente, né, não é correlacionado, a gente não tem uma matriz de parentesco ali relacionando os animais, a gente só consegue fazer essa estimação, essa predição para quem tem informação de fato. E para finalizar, a S'(S), que vai ter informação só das vacas que são mães e vai ter informação de quantas mensurações que esse animal tem. Então, mais uma vez, a vaca 2 tem 4, a vaca 5 tem 1, a vaca 6 tem 3 e a vaca 7 tem 2. Então, construímos toda essa parte aqui, ó. A gente construiu cada uma dessas matrizes. Eu não mostrei para vocês essa parte de baixo aqui da matriz, ela é simétrica, né? Tudo que tem aqui, a X'(S) é a mesma coisa da S'(X), só que transposta. Então, os valores são os mesmos. A diferença é que uma aqui vai estar deitada, a outra aqui vai estar em pé, tá bom? Mas os valores são os mesmos. Então, o que a gente fez aqui agora é montar este lado aqui, que é o lado esquerdo das equações de modelos mistos. Agora, nós vamos visualizar o lado direito das equações de modelos mistos. Eu vou limpar aqui. O que a gente vai ter do nosso lado direito? A primeira matriz, X. Só que agora a gente está relacionando com o fenótipo, né? Então, isso aqui vai ser igual que a gente fez lá no outro exemplo de modelo animal no R. O que é isso aqui? Efeito fixo, fenótipo. Então, a gente vai ter a soma dos fenótipos para cada efeito fixo. Então, os pesos ao nascimento de todos os animais da baia 1, se a gente somar, dá 137. Do rebanho 2, dá 99. E assim cruzou. A mesma coisa, Z e Y. Então, aqui a gente tem animal, fenótipo. A gente vai ter a soma do fenótipo para cada animal. Só que a gente não tem medida repetida. Então, a soma do fenótipo de cada animal vai ser o próprio fenótipo dos animais que não tem. Se a gente tivesse medidas repetidas, a gente ia ter aqui para cada bezerro a soma dos fenótipos desse bezerro. Nesse caso, peso ao nascimento, medida única, a gente só repete o fenótipo. A próxima, W'(Y). Então, aqui, efeito materno, fenótipo. A gente tem a soma dos fenótipos para cada mãe. Então, os filhos da mãe 2, ficou engraçado isso, né? O peso ao nascimento dos bezerros que são filhos dessa vaca 2 somam 97. O peso ao nascimento dos bezerros que são filhos da vaca 6 somam 107. E aqui a gente tem para todos os animais que são mães e 0 para os animais que não são mães. Para finalizar, S'(X), que vão conter os mesmos valores aqui de cima, só que removendo os animais que não têm informação. Então a gente tem aqui 2, 5, 6 e 7, que são as vacas que são mães, e a soma do fenótipo dos filhos delas. Então montamos o nosso lado direito das equações. Eu vou mostrar para vocês agora essa matriz aqui. Vocês vão ver como que ela é enorme. Eu vou até diminuir a letra aqui no R para mostrar para vocês. Então eu vou diminuir a letra aqui, vai ficar difícil de visualizar, mas eu quero só para mostrar para vocês o tamanho dessa matriz, lado esquerdo das equações. Esse aqui é todo aquele bloco de matrizes, esse bloco aqui, ó. Então percebam que à medida que a gente torna o nosso modelo mais complexo, as coisas começam a ficar mais complexas também, as contas começam a ficar mais complexas. Então, isso aqui é a matriz que a gente precisa inverter. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a X'(X), a gente vai ter a X'(Z), a gente vai ter a X'(W), a gente vai ter a X'(S). E assim para todas as matrizes, né, que a gente montou anteriormente. Então, por que a gente precisa de programas que são mais eficientes? Por exemplo, os programas da família BLOP-F90. Porque isso aqui é um banco de dados que tem 14 animais. E já é esse tamanho de matriz. Imagina se a gente tivesse 100, 1000, 10.000, 1 milhão de animais. Então, as coisas começam a ficar bem complexas. Então, esse aqui é o nosso lado esquerdo das equações. Vamos ver aqui o nosso lado direito. Eu vou aumentar de novo para a gente visualizar. Vou limpar aqui a tela, o lado direito das equações. Aí aqui fica melhor da gente visualizar, né? O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente vai pegar essa parte aqui, passar para o lado direito inversa e multiplicar pelo lado direito das equações. Essas são as nossas soluções. A gente vai ter esse vetor de soluções final, onde a gente vai ter as soluções dos efeitos fixos, os valores genéticos dos animais, os efeitos genéticos maternos e os efeitos de ambiente permanente materno. E aí é isso que ele está fazendo aqui no finalzinho do script, né? Ele vai fazer aqui todo aquele bloco grande do lado esquerdo, o lado direito, e aqui agora as nossas soluções vai ser solve, o lado esquerdo, multiplicado pelo lado direito. O que ele vai fazer nessa função aqui? Ele vai inverter o lado esquerdo e multiplicar
multiplicar pelo lado direito. Então, vamos executar aqui. E esse é o nosso vetor de soluções. Então, a gente tem aqui as soluções dos efeitos fixos. Aí aqui a gente tem para o rebanho 2 e rebanho 3, porque foi aplicada a restrição no rebanho 1. A gente tem aqui os valores genéticos para os bezerros, para os 14 bezerros inseridos na análise. A gente tem aqui o efeito genético materno para todas as fêmeas. Então, aqui reparem que mesmo a fêmea não tendo filhos, ela tem um efeito materno, genético materno, porque ela está relacionada com os outros animais lá na matriz de parentesco, lá no nosso pedigree. Por sua vez, reparem que a gente tem aqui um efeito de ambiente permanente materno só para os animais que são mães. Então a gente tem só para 4 animais, que são os 4 animais que são mães lá no nosso pedigree. Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai fazer esse mesmo exemplo usando os programas da família Blot F90 e a gente vai ver que a gente vai encontrar os mesmos resultados, só que de uma forma muito mais eficiente e rápida. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada!